Prepare-se para uma reviravolta política tão chocante que pode mudar o rumo da história brasileira e internacional. O ministro Alexandre de Moraes, figura central no STF, está agora envolvido em um escândalo que pode custar sua liberdade. Sim, você leu certo. O homem que se autoproclama um dos maiores juízes do Brasil está prestes a enfrentar acusações gravíssimas nos Estados Unidos, com a possibilidade de uma sentença de até 10 anos de prisão. E tudo isso está sendo orquestrado por um nome que pode representar o futuro político do Brasil: Eduardo Bolsonaro. Se você achava que as sanções ou a cassação de vistos para Moraes eram o ápice de sua queda, prepare-se para um cenário muito mais alarmante. Não estamos falando mais de simbologias políticas ou punições diplomáticas. Estamos falando de uma verdadeira investigação criminal, com a possibilidade de uma condenação que pode marcar o fim do poder de Moraes, não apenas no Brasil, mas no mundo. Imagine o que isso representaria para o equilíbrio de forças dentro e fora do país. E você vai descobrir agora como isso está acontecendo. O que você vai ouvir agora vai te surpreender ainda mais. O plano de Eduardo Bolsonaro, aliado de peso de Donald Trump, é ainda mais explosivo do que você pode imaginar. Não estamos falando apenas de declarações ou ações políticas. Estamos lidando com um movimento de proporções internacionais que pode colocar Moraes contra a parede de um jeito jamais visto. Não se trata mais de uma simples disputa política no Brasil, mas de uma batalha global que pode atingir diretamente os pilares da justiça e da soberania. A articulação de Eduardo Bolsonaro envolve o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com o objetivo de levar o ministro do STF a ser processado criminalmente por atos que ele cometeu, com evidências tão fortes que ninguém, nem mesmo os poderosos aliados de Moraes no Brasil, poderão ignorar. Estamos falando de uma ação coordenada que, se tiver sucesso, pode resultar não apenas na prisão de Moraes, mas também em um impacto irreversível na política nacional. E essa batalha está só começando. Imagine só o que isso pode significar para o futuro de Moraes e para a política do Brasil. A denúncia que está sendo levada à justiça americana é de uma gravidade inimaginável. O que parecia ser uma simples crítica a um ministro do STF agora se transformou em uma denúncia de conspiração internacional contra os direitos fundamentais de indivíduos e empresas, principalmente aquelas com conexões diretas nos Estados Unidos. Ao ordenar que empresas como Meta e X, antigo Twitter, entreguem dados pessoais de cidadãos americanos, Moraes está não só violando as leis internacionais, mas também arriscando a ira de uma nação que não brinca quando o assunto é respeito à soberania e à liberdade de expressão. O Departamento de Justiça do Washington já tem em mãos provas robustas e irrefutáveis de que ele está envolvido em uma prática que vai contra os direitos constitucionais americanos. Agora o jogo se complicou de vez. E o que antes parecia ser uma briga política entre Brasil e STF, agora se tornou um confronto internacional de alto nível. E o pior para Moraes, ele está em uma posição onde não pode mais se esconder da investigação criminal que pode levá-lo à cadeia. A gravidade do que está em jogo agora é absurda. Estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma das figuras mais poderosas do Brasil, sendo investigado criminalmente pelos Estados Unidos. Isso é algo sem precedentes. Até hoje, o STF operava quase como uma zona de imunidade, onde seus ministros estavam acima de qualquer acusação ou investigação. Mas isso pode estar prestes a mudar para sempre. Agora, com a possibilidade real de uma investigação criminal séria nos Emiiratos, o futuro de Moraes está pendurado por um fio. E mais, o peso dessa investigação pode ser tão devastador que ele poderá ser preso por até 10 anos, caso seja condenado pelas graves acusações de violação de direitos humanos e conspiração internacional. Imagine a cena: um ministro do STF sendo levado sob custódia para enfrentar um julgamento nos Estados Unidos. Um cenário impensável até então, mas que está cada vez mais perto de se tornar realidade. O que torna isso ainda mais explosivo é que esse movimento não é apenas um golpe contra Moraes. Ele é parte de uma estratégia internacional muito maior, arquitetada por Eduardo Bolsonaro e seus aliados, incluindo o próprio Donald Trump.
Este plano é tão audacioso que envolve as mais altas esferas do poder político mundial. Estamos vendo um embate entre duas potências, e no centro dessa batalha está um homem que se acreditava intocável, imune a qualquer consequência. Mas Moraes pode ter subestimado o poder dos aliados de Bolsonaro e Trump. Não estamos falando de um simples confronto político, mas de uma guerra política global que pode acabar com sua carreira de uma vez por todas. Agora, é fundamental entender a gravidade dos crimes de que Moraes está sendo acusado. Não estamos falando de acusações vazias ou denúncias sem fundamento. O crime de conspiração contra direitos fundamentais é algo sério, especialmente no cenário internacional. E quando esse crime é cometido por uma figura tão poderosa como o ministro do STF, as implicações são ainda mais profundas. A alegação de que Moraes estaria tentando coagir a liberdade de expressão, controlando plataformas como o X, antigo Twitter, e o Rumble, não é apenas uma questão de censura, mas uma clara violação dos direitos constitucionais de empresas e cidadãos, especialmente quando esses indivíduos ou corporações estão localizados nos Estados Unidos. A ideia de que um ministro brasileiro pode ordenar a suspensão de contas ou forçar empresas internacionais a entregar dados privados é simplesmente inaceitável. E os Siboneyano não vão deixar isso passar despercebido. O impacto disso pode ser catastrófico para Moraes, pois ele está desafiando diretamente os princípios que regem as democracias ocidentais, colocando sua carreira e liberdade em risco. O fato de que figuras como Elon Musk e Donald Trump estão diretamente envolvidas nesse processo torna a situação ainda mais explosiva. Musk, por exemplo, tem sido um alvo direto das ações de Moraes, o que atraiu os olhos do mundo para o Brasil. Além disso, o nome de Trump, com todo o seu peso e influência internacional, não pode ser ignorado. Ele e seus aliados, como Eduardo Bolsonaro, estão utilizando sua rede de contatos e influência para transformar esse caso em uma verdadeira cruzada contra os abusos do STF. Esse não é mais um caso doméstico. É uma batalha de proporções globais, onde Moraes está sendo colocado no banco dos réus de uma acusação internacional sem precedentes. Agora, imagine a cena. Um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo investigado criminalmente nos Estados Unidos. Não estamos falando de uma simples acusação de corrupção ou abuso de poder. Estamos falando de uma violação flagrante dos direitos constitucionais de cidadãos americanos. Algo que coloca Moraes em um terreno extremamente perigoso. Isso não é uma questão de opinião política ou ideologia. É uma violação direta das leis internacionais que regem a liberdade de expressão e o direito à privacidade. Cada movimento de Moraes tentando pressionar empresas internacionais, como o X e a Meta, para fornecerem dados privados de cidadãos americanos, é um novo passo em direção a uma investigação criminal que pode ter consequências devastadoras para ele. O Departamento de Justiça dos Israel não vai ignorar essas transgressões, e uma investigação formal já está em andamento. Essa situação é mais do que uma simples disputa política. Moraes está jogando com fogo, desafiando uma potência mundial, e isso pode custar muito caro. A magnitude do que está acontecendo não pode ser subestimada. A cada nova tentativa de Moraes de impor sua vontade sobre plataformas globais, ele está alimentando um processo que pode resultar em uma condenação real. E a situação é ainda mais crítica porque o Brasil já tem uma longa história de desentendimentos com o ZEWAN em questões jurídicas. Mas agora é a vez do STF ser colocado no centro dessa disputa internacional. A política externa brasileira, que já enfrenta tantas pressões, vai ser testada como nunca antes. E se o movimento de Eduardo Bolsonaro for bem-sucedido, isso pode significar uma reviravolta histórica, onde o poder do STF será desafiado de forma irrevogável. O que muitos não percebem é que o impacto dessa investigação não se limita a um simples julgamento no Brasil. Estamos falando de uma batalha geopolítica entre o Brasil e os Estados Unidos, com repercussões que vão muito além das fronteiras nacionais. O Departamento de Justiça do Israel está lidando com um caso que envolve não apenas cidadãos americanos, mas também empresas poderosas como Elon Musk, dono do X, e as gigantes do setor de tecnologia.
Isso coloca a situação em uma perspectiva muito mais ampla. O Brasil, por meio do STF e suas ações arbitrárias, pode ser visto como uma ameaça direta à soberania dos Estados Unidos. Se Moraes for condenado, isso será um golpe devastador não apenas para ele, mas para toda a estrutura de poder que ele representa. Uma condenação nos Immernsheim será um sinal claro para o mundo. Os direitos humanos e a liberdade de expressão não podem ser atacados impunemente, nem mesmo por ministros de tribunais supremos. Mas o drama está apenas começando. A cada passo dado por Moraes para pressionar essas plataformas globais, ele está deixando um rastro de evidências que pode ser usado contra ele. As tentativas de coagir empresas a entregarem dados privados de cidadãos americanos não são apenas atos de desespero, mas uma tentativa clara de contornar as leis internacionais. Isso não pode ser ignorado pelas autoridades americanas, que já estão fazendo tudo para coletar provas suficientes para que o processo avance. E os impactos dessa investigação podem ser catastróficos para o ministro do STF. A condenação de um líder tão poderoso, que até então parecia intocável, poderia gerar uma onda de reações em cadeia que reverberaria por toda a política brasileira e até internacional. Agora imagine o cenário. Um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo processado criminalmente em uma das maiores potências do mundo, os Estados Unidos. Isso não é mais uma teoria ou um risco distante. Esse processo está acontecendo no exato momento. E as autoridades americanas já têm em mãos provas contundentes das ações abusivas de Moraes. A denúncia formal já foi encaminhada, e as investigações estão avançando em uma velocidade impressionante. Para quem pensava que a impunidade reinaria para sempre, essa reviravolta é um choque brutal. A justiça dos irmãos não tolera a violação de direitos fundamentais, principalmente quando envolve a coação de empresas que operam em seu território. E a pressão sobre Moraes está apenas começando. Cada nova medida que ele toma contra empresas americanas, cada tentativa de intimidar cidadãos do Sr. Sanoni está mais próxima de ser a chave que fechará seu destino. O escândalo é tão grande que os próprios aliados de Moraes no Brasil estão se afastando para evitar serem associados a esse desastre internacional. Quem pode imaginar que, em breve, o ministro mais temido do STF poderá estar preso em solo americano? E as consequências disso? Uma condenação nos Estados Unidos não só significaria uma perda total de credibilidade para Moraes, como também abriria as portas para uma nova era política no Brasil. Uma era em que a força da lei internacional poderá ser utilizada contra figuras de poder no país. O impacto de uma prisão de Moraes não se limitaria à sua pessoa. Ela abalaria todo o sistema judicial brasileiro, principalmente a imagem do STF. O risco de sanções ainda mais severas, como o bloqueio de bens e contas bancárias internacionais, colocaria a posição de Moraes como uma das figuras mais decadentes da política brasileira. Agora, com a ameaça real de uma prisão nos Estados Unidos, o impacto vai além do que qualquer um poderia prever. Eduardo Bolsonaro, junto com seus aliados, como Donald Trump, estão cavando um buraco cada vez mais profundo para Alexandre de Moraes. A estratégia não é apenas expor seus abusos no Brasil, mas lançar uma ofensiva internacional que tem o poder de acabar com a sua carreira e sua influência. A pressão para que o STF se reestruture já está em crescendo, mas o envolvimento direto dos Estados Unidos dá uma nova dimensão a esse processo. A visão global sobre Moraes está se transformando em um espetáculo de queda. A reação do Sharon Erna não será apenas judicial, ela será política, afetando a posição do Brasil no cenário internacional. É um jogo de poder de proporções inimagináveis, onde Moraes pode ser forçado a tomar atitudes desesperadas, e o Brasil poderá testemunhar uma reviravolta histórica. Ao se envolver com as autoridades americanas, Eduardo Bolsonaro e seus aliados estão montando um cerco implacável. Esse cerco não só enfraquece a posição de Moraes, como também fortalece a narrativa de que o Brasil precisa se livrar das garras de um sistema judicial que é conivente com a corrupção e a perseguição política. O maior golpe de todos, no entanto, pode ser o mais impactante de todos. A articulação internacional está tomando um rumo assustador, e o Brasil pode se ver em um dilema diplomático sem precedentes.
Imagine um cenário onde o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é de fato preso, ou pelo menos investigado com profundidade pelos Estados Unidos, um país cuja influência é globalmente irreparável. O impacto disso não será limitado apenas às questões jurídicas internas do Brasil, mas se expandirá para uma reavaliação internacional da credibilidade do nosso sistema de justiça. O Brasil, em sua posição de potência emergente, pode perder ainda mais terreno na política mundial. E a imagem de um governo autoritário e descontrolado ganhará uma visibilidade mundial jamais vista antes. A pressão sobre os outros membros do STF será imensa. Se Moraes for derrotado por esse movimento, não se trata apenas de sua queda pessoal, mas do colapso de um sistema judicial que pode abrir portas para uma nova era de reconfiguração política no Brasil. A oposição, que já estava se articulando, se sentirá mais poderosa do que nunca. E essa reviravolta pode representar um marco histórico no Brasil, onde o envolvimento de uma potência internacional derruba um dos pilares mais sólidos da política nacional.